Amigos, no vídeo de hoje temos que falar sobre a arbitragem do futebol brasileiro. Fique por dentro e bora pra resenha. Pois é, meus amigos, não tem um outro assunto que não seja como não ser sobre a arbitragem do futebol brasileiro. Nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, pelo menos 3 jogos, houve assim lances patéticos, bizonhos, em que nenhum outro campeonato do futebol, onde tem VAR, onde tem uma arbitragem competente, isso aconteceria. Hoje eu quero destacar primeiramente o primeiro lance no jogo entre São Paulo e Palmeiras. Cara, aquele escorregão, independente se é fora, se é dentro da área ou se é um escorregão, geralmente quando é no meio do campo ali, no meio, na ponta, é pênalti. Independente se o jogador tá competindo com a bola, tá com a bola dominada ou não, se acontece aquilo, é falta quando isso acontece fora da área. Do mesmo jeito que acontece na área, tem que ser marcado pênalti. E o VAR não chamou. Quando o VAR tem que interferir, ele não interfere. E quando o juiz também tá na dúvida, ele pode consultar o VAR e ele também não faz isso. Ou seja, nenhum nem outro se ajudam. E aí o árbitro deixa as coisas acontecer. Uma coisa absurda, fora do normal, nesse jogo entre São Paulo e Palmeiras. E esse não foi o único. Ainda teve aquele pisão com a sola do Andréas Pereira no jogador do São Paulo, à frente do juiz. Novamente, não pediu orientação ao VAR. O VAR também não ligou, não deu ali um toque no ouvido do árbitro. Que coisa absurda nesse jogo. Falando sobre o jogo do Botafogo Internacional também, outra coisa absurda. Já no cruzamento do Vitinho, o zagueiro do Internacional já agarrava o jogador do Botafogo. E o juiz vendo tudo aquilo, quando a bola vai chegar para a disputa do atacante, o zagueiro não solta o atacante do Botafogo. Ele iria conseguir, se ele não tivesse sido segurado, ele ia conseguir dominar aquela bola, talvez girar, talvez dar um toque para alguém, ou talvez até finalizar. Mas isso não aconteceu porque o cara foi agarrado. Aquilo não foi simplesmente um contato comum, aquilo ali parece que foi uma luta de judô. Porque ele agarra, não tem como o jogador do Botafogo sair, se desvencilhar da marcação. Impressionante aquilo. Outro jogo escandaloso foi entre Bragantino e Grêmio. Foi escandaloso aquele pênalti dado para a equipe do Bragantino. O jogador estava com a mão colada no corpo. Mão colada no corpo. E nós sabemos que a regra é clara. Quando a mão está colada no corpo, não é movimentação antinatural. É movimentação natural do corpo do atleta. Então, isso não pode ser considerado pênalti. O Brasil, gente, é o único país em que as regras do VAR não é seguida. Isso já foi comentado em alguns podcasts. Então, é uma vergonha o que acontece no futebol brasileiro. Enquanto as equipes não se unirem, assim como faz os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o campeonato lá, todos os clubes têm os seus donos, eles se reúnem, faz os aportes financeiros e cada um divide de maneira como deve ser feita. Eles mesmos organizam o campeonato. Eles mesmos, cada um dos clubes paga para a arbitragem ser profissionalizada. Coisa que no futebol brasileiro não tem. E isso não vai acontecer enquanto os clubes não se unirem. Porque infelizmente a arbitragem do futebol brasileiro é tendenciosa, sim, para alguns clubes que nós bem sabemos. Então, hoje o resumo do Brasileirão do nosso quadro é esse. Infelizmente não tem como a gente falar de maneira sincera, sendo que os resultados dos jogos poderiam ter sido totalmente diferentes se não fossem
tudo isso que aconteceu nesses jogos. É impressionante o que a arbitragem tem feito. A arbitragem do futebol brasileiro, ela precisa ser profissionalizada, ou os clubes devem se unir e acabar com essa questão de CBF, eles mesmos organizar o campeonato, assim como em outros lugares acontece. Enquanto não houver isso, infelizmente o nosso futebol vai continuar perdendo valor, porque cada dia as coisas só pioram. Pois é, galera, então se você gostou desse conteúdo, compartilha para o máximo de pessoas. Temos o objetivo de chegar a 100 inscritos até o final. Já temos 23. Conto com a ajuda de vocês para a gente chegar aí aos 100 inscritos nesse canal e depois alcançar muito mais. Então, bora para a resenha.